Olá, você está no programa Transformando Vidas, um programa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São João da Boa Vista. Igreja essa presidida pelo pastor José Osvaldo Frisas e pelo pastor vice-presidente Daniel Frisas. Hoje nós trouxemos à mesa o pastor Viana. Ele vai contar um pouco do seu testemunho, pregar a palavra, enfim, fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. E você pode ter certeza que eu e você, juntos, seremos edificados nessa noite. E aí, pastorzão, seja muito bem-vindo. Obrigado, a paz do Senhor a todos, ouvintes, nosso irmão presbítero Mateus. Para mim é uma satisfação estar aqui no programa Transformando Vidas, programa esse que tem a intenção de alcançar vidas, almas, pessoas que precisam, necessitam ouvir a palavra de Deus. Quero aqui também trazer a saudação do nosso pastor presidente, o pastor Frisas, que Deus continue abençoando a vida do pastor e da sua família. Amém, pastor. O prazer é todo nosso. Pastor, o senhor sinta-se à vontade. Se o senhor quiser fazer uso da palavra, o senhor fique à vontade. Eu acho que é necessário, pastor, fazer uso da palavra para a gente poder ter embasamento e autoridade para falar, porque o objetivo aqui, pastor, é evangelizar, óbvio, e exaltar ao nome do Senhor. Glória a Deus. Porque nós temos visto grandes coisas que o Senhor tem feito por intermédio da vida do Senhor e também através da vida do Senhor, e o quanto Deus tem sido glorificado e exaltado através do ministério, vida, família do Senhor. Então fica à vontade, pastor. Amém. Eu sou ali da cidade de Espírito Santo do Pinhal. Tivemos uma infância distante do Senhor Jesus, se assim podemos colocar. Eu nasci num lar espírita, esta é a minha experiência de vida, nada contra esta ou aquela religião, não é a nossa intenção, mas sim anunciar a Cristo. E eu tive ali no momento de criança, quando uma irmã nos levava, a mim e meus irmãos, para a escola bíblica dominical, mesmo a minha mãe sendo uma mãe de santo, nós morávamos dentro do centro espírita, e essa irmã nos levava, eu e a minha irmã, meus irmãos, para a escola bíblica dominical. A minha mãe se converteu a Cristo também, e hoje descansa no Senhor. E nós tivemos aí os momentos difíceis, Eu sou órfão de pai, então quando perdi a minha mãe foi algo triste, E na minha adolescência, ou na minha pré-adolescência, aos 11 anos de idade, já tive contato com o alcoolismo, Com 11 anos de idade, estando em bares, bebendo cachaça mesmo, e ali buscando uma felicidade, buscando uma alegria ilusória. Hoje nós pregamos e anunciamos o que diz aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus coloca ali, irmão Mateus, presbítero Mateus, como o caminho. Então, quando fala, está falando como o caminho. Não existe outro caminho que leva a Deus. O único caminho. O único caminho, Jesus Cristo. E a pessoa longe desse caminho, o testemunho que eu quero aqui contar, do jovem que se envolveu com a bebida, com as drogas, Eu entendo que a bebida ela acaba sendo um ponto de entrada para as demais drogas, Permita-me, pastor. Sim. O pastor já deu aí uma visão panorâmica do seu testemunho, mas agora chegou a hora da gente dar aquela apertadinha para a gente poder extrair o máximo de informação possível e a partir daí sermos edificados através
dessa história, que eu creio que vai sair muita coisa boa e o nome do Senhor vai ser glorificado aqui nessa noite. Pastor, o senhor estava contando aí que o lar era um lar voltado para o espiritismo. Coincidência, porque eu também, na minha infância, tive esse mesmo tipo de experiência. Nesse tempo, pastor, as pessoas iam lá para poder tomar passe da tua mãe, para poder se consultar. O nível de espiritualidade da tua mãe era elevado a esse ponto, ou ela era simplesmente uma participante? Como que era essa parte aí? Não, ela era a mãe do terreiro, né? Então era um envolvimento mais profundo mesmo, né, pastor? Era praticamente um cômodo da nossa casa, era o centro onde a reunia ali, inclusive, né, tanto que havia alguns momentos que nós, como criança, não poderíamos estar ali junto, né? Então ficávamos na rua, esperando acabar ali para a gente poder adentrar na casa, né? Então foi uns momentos mais da minha infância, né? Ali até os 9 anos de idade, né? Tive esse contato mais próximo e até desejo, né? Porque eu cresci nesse meio, então você está vendo ali, está aprendendo aquilo ali. Passa a querer ter o desejo de se desenvolver naquela situação, porque você entende que aquela é a sua vida, é a sua linhagem, é a sua rotina, então... Porque o ser humano, ele quer buscar a Deus. Eu me lembro, numa certa feita, nós, uma família humilde, né, eu olhando para o céu, né, falando, e a minha mãe perguntou: o que você está fazendo, meu filho? Eu tinha 10 anos de idade. Eu falei: estou pedindo para esse, para aquele. Ela diz: não, pede para Deus. Olha. Porque eu sempre peço para Deus. E para mim foi um choque. Aí eu falei: mas peraí, né? Sempre aprendi, né, através de outros meios, né? E de repente ela me fala essa palavra, né? Até que faz sentido ainda. Eu tenho meu filho José Vinícius, 27 anos, completou agora esses dias. Hoje minha esposa também está fazendo aniversário. Um abraço para ela, né? Já manda aí, pastor, Um feliz aniversário, porque Deus senão... abençoe, né? E quando a minha esposa ela engravidou, também faz parte desse testemunho. Nós não éramos cristãos, né? Nós estávamos no mundo, né? Conheci ela ainda, ela tinha 13 anos de idade, eu tinha 17, e a gente passou a namorar até que teve esse momento. Ela engravidou, José Vinícius. Foi a partir desse momento que eu tive aquele choque: agora eu vou ser pai. E como eu sou órfão de pai, eu falei com Deus, falei: Senhor, eu não vou abandonar meu filho. Um jovem que usava drogas, bebia, mas eu sempre falava com Deus, sempre esse desejo de falar com Deus, até que numa noite eu já estava morando num cômodo no fundo da casa da minha mãe, né, com intenção de morar com a esposa mais para frente, né, com a namorada, na verdade, que estava grávida. E nessa noite eu chorei a noite, chorei falando com Deus, até porque essa mistura de crenças que houve, tanto a gente ia numa igreja católica, no centro espírita, como numa igreja evangélica, gerava alguma confusão na mente, né? Eu falava: mas poxa, eu vou num lugar, um fala de uma forma, outro fala de outra. E foi a oração que eu fiz: Senhor, eu quero te servir. Meu pai me abandonou, mas eu não vou abandonar meu filho. E ali chorando, eu tive uma experiência de ouvir a voz de Deus naquela noite, né? E foi ali o meu encontro com o Senhor Jesus, né? E ali entendendo que Jesus Cristo é o caminho, né? Não é a religião A nem B, mas Jesus que deu a vida por nós na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Até porque também o Senhor está frisando muito bem aí o João capítulo 14, versículo 6, que fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o interessante é que esse despertamento veio através dos lábios da sua mãe. Sim. Que a princípio era mãe de santo, e agora nesse meio tempo, né, antes dela se converter a Cristo, ela fala: não, ora a Deus. E aquilo ali te chamou, despertou. Sim. Mas aí, pastor,
O senhor falou que teve um envolvimento com drogas. Como que desenvolveu isso? Porque tem um time, né, pastor? Tem. E é bom, às vezes, as pessoas saberem como que isso desenvolve. Porque, às vezes, a pessoa não chega do nada na vida das drogas e nem na vida do crime. Tem um time, tem alguma coisa que desencadeia isso. A gente sabe... Aquele passo a passo, né? A pessoa vai e parece que é algo prazeroso, né? Às vezes apenas por diversão, um dia, outro dia. Quando vê, tinha dia de segunda-feira, a gente tá na esquina fumando maconha, né? E eu me lembro de uma jovem, nós tínhamos mais ou menos 12, 13 anos, até uns 14 anos de idade. E uma jovem falou uma palavra que ficou marcada na minha mente. Aquela adolescente falou assim para nós que estávamos ali, né? Então tinha tanto meninos como meninas, né? E ali aquela jovem, ela disse assim, ó, muitos nunca vão aceitar que são viciados, mas não ficamos nem um dia sem fumar uma maconha, sem cheirar uma cocaína. Mas não aceitávamos que éramos viciados, né? Mas a droga, ela começa a tomar conta da pessoa, a pessoa nem vê, ela nem percebe, né? A palavra nem é perceptível. Quando vê, ela já está ali presa, ela está ali totalmente viciada e dependente da droga para poder sorrir, para poder viver, né? Se a droga, a pessoa passa a ser, ela não tem mais perspectiva, ela passa a ser um nada, se sentir um nada. Aí bebe um pouco, usa uma droga, já começa a sorrir, já começa aquela falsa felicidade. É o que Jesus disse, né? Eu vim trazer a paz, e a minha paz vos dou, e não dou como o mundo a dá. Aquela paz que Jesus nos dá é uma paz que permanece. Deixa eu só contar também falando sobre Fica à vontade, pastor. Muitas das vezes na rua, né? Então aí com os amigos, né? A gente andava para a rua e vai para lá. Teve algum período a gente envolvido em algumas situações que estava até mesmo para estar indo para a FEBEM, né? Brigas e tantas coisas do adolescente envolvido aí nas drogas. E à noite eu encolhia na cama de medo, chorava de medo. E quando das vezes corria até o canto lá do quarto onde estava minha mãe, quando minha mãe acordava, eu estava lá no quarto, lá encolhido de medo, né? Mas quando tive um encontro com Jesus, isso tudo acabou, né? Porque Jesus, ele veio trazer uma segurança, trazer uma paz, né? Como a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 14, 12, que há caminhos que ao homem, né, parece perfeito, mas o final é morte. Então tem caminhos que parece que está tudo bem, parece que está trazendo uma alegria, parece que está no auge, mas quando se percebe, ele está conduzindo à morte. Talvez morte física, morte espiritual. E devemos entender, nós sabemos que a palavra de Deus nos fala de uma morte após essa morte física. Isso que muita gente não tem essa percepção, acha que acabou aqui, acabou. Não é assim, né? Nós sabemos que, como lá em Gênesis, né, quando ali Adão e Eva desobedeceu a palavra de Deus, houve uma morte, né? Porque no dia que eles comessem daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam, né? E quando eles comeram do fruto, eles morreram espiritualmente. Foi ali desligado a comunhão do homem para com Deus. Mas o nosso Cristo, né? Quando nós falamos nosso Cristo, porque nós o aceitamos. E quando falamos de aceitar a Jesus, não é algo inventado pela igreja evangélica ou por um pastor, por ninguém. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz a palavra de Deus, né? Está escrito que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ô pastor, e aí as pessoas, a partir desse momento em que elas, quando Adão e Eva caíram e se afastaram de Deus, é como que se ficasse uma lacuna no coração do ser humano. E dá a entender também que o ser humano, ele passa a querer esse tipo de envolvimento em busca da felicidade, né? A eterna felicidade, a eterna liberdade, ele quer ser livre. E a maioria das pessoas, interessante que quando você conversa com as pessoas que estão vivendo
escravizadas, porque na verdade eles não querem entender. É como que aquela amiga do Senhor disse naquela rodinha em que estavam todos ali fumando, se drogando. Nós não queremos enxergar, mas nós estamos escravizados, podemos usar essa palavra. E a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E as pessoas que estão nessa vida, elas acham que têm liberdade, que são livres, que podem. Mas aí quando a pessoa tem um encontro real com Jesus, aí ele descobre a verdadeira... Abre-se os olhos, né? Ele passa a ter um entendimento que a verdadeira vida é Jesus Cristo, né? Até aos 19 anos, quando eu cheguei na igreja evangélica, no culto, já estava caminhando desde 1997, né, nos cultos. Porém, nesse dia, quando eu cheguei na porta da igreja, o pastor tinha feito algumas visitas na casa da minha mãe naqueles dias, e eu estava fumando na área. Já não estava usando drogas, mas fumava, bebia ainda, né, ainda que socialmente, né, mas não ficava sem. E várias vezes tentei deixar o cigarro, né, e não conseguia. Naquela noite o pastor falou para mim: se você crê, jovem, Jesus te liberta hoje. Eu entrei naquela igreja com um maço de cigarro no bolso. Fazia 6 anos, mais ou menos 7 anos que eu fumava, 6 anos. E várias vezes tentei deixar, não conseguia. Por quê? Porque estava preso. Mas aquilo que a palavra de Deus diz em João capítulo 8: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Glória a Deus. Então Jesus me libertou naquela noite. Eu pude ter contemplar no momento que o pastor estava orando por mim, com o olho fechado, ver como uma sombra negra saiu do meu corpo. Aquele alívio instantâneo, né, pastor? Alívio, aquela libertação. E nunca mais, para a glória de Deus, vai indo para 27 anos isso. Nunca mais fumei, bebi ou usei droga. Foi da noite para o dia, porque Jesus fez a obra. E o senhor pagou alguma coisa por isso, não, pastor? Não pago. Foi gratuito? Gratuito, glória. Então significa que qualquer um que está ouvindo esse vídeo, que está vendo, ele tem condição também de receber essa graça. Essa graça. A única coisa que ele pede então é fé. Fé, crer, né? Tudo é possível aquele que crê, né? Jesus, ele disse para Marta e para Maria: se creres, verás a glória de Deus. Então eu acreditei na palavra daquele pastor, né? Não é porque era a palavra do pastor, mas ele estava usando a palavra de Deus. Que se eu cresce naquela noite, né? Alguns dias, a minha mãe, como já disse, ela estava indo para a igreja, né? Foi primeiro, a minha irmã também, e eu estava no meu quarto, e minha irmã chegou. O senhor já está na parte da sua mãe indo para a igreja. Eu queria saber como que sua mãe foi para a igreja, mas o senhor já está lá, mas vamos lá. Aí essa irmã chega lá no quarto e fala para mim assim: por que você não aceita Jesus? Eu ali, um jovem, pouco duro, disse para ela: o dia que esse Deus teu, nem era meu, era dela, o dia que esse teu Deus mostrar o poder dele para mim, eu aceito a ele. E foi justo nesse dia que eu entrei, esse pastor falou isto, né, e orando por mim, eu enxerguei que essa fumaça saiu do meu corpo e fui batizado com o Espírito Santo naquela noite. Olha! E quando eu aceitei, Eita, veio glória. aquela voz e disse: você não disse que me aceitaria? E eu aceitei a Jesus. Entrei fumando, viciado naquele culto, saí liberto, batizado com o Espírito Santo e aceitei a Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador. Eita glória! Noite, né? E até hoje nós estamos aí glorificando, exaltando ao Senhor Jesus. Teve esse período que a gente ficou envolvido com as drogas. Tive uma experiência também aos 14 anos de idade, por isso que eu aqui entrei sobre caminho, falando sobre caminho. Porque aos 14 anos de idade a gente começou, eu e um colega, combinamos, deixamos lá uma lata de cola e vamos cheirar cola hoje. Começa desse jeito, né? Bebida e cola, e lança perfume, e começa a ir até benzina, éter, e procurar todas essas coisas para poder encher essa lacuna, né? Que o irmão até comentou, que somente Jesus pode encher. Que quando Jesus chega é a falta de Jesus. Se nós temos Jesus, nós não precisamos de drogas, não precisamos de bebida, porque alguém fala: o crente não bebe, não usa droga. Não precisa, eu preciso de Jesus. Jesus é a felicidade que nós precisamos.
Ah, mas como eu vou sair desta vida? É aceitando a Jesus, é dando uma oportunidade para Jesus fazer a obra na nossa vida, porque o tempo que eu tentei deixar os vícios não conseguia, mas quando Jesus libertou, acabou. E nesta noite a gente marcou de estar indo nesse momento, e no momento que nós ali cheiramos essa cola, e aquelas pessoas que já usou sabem como é que é, ficou todo alucinado, né? E eu tive uma visão no primeiro dia, e por isso que eu falo sobre caminho, porque eu olhei para o meu colega, o meu amigo que estava comigo, e eu vi a fisionomia dele como de um demônio, que falava para mim: a partir de hoje eu estou levando você para um caminho de escuridão. E a partir daquele momento a minha vida ficou um desastre, né? Um jovem de 14 anos, aí de repente já começou a aprofundar em drogas mais fortes, assim podemos dizer, né? E distanciando cada vez de Deus, né? Mas louvo a Deus que teve esse momento de dar uma oportunidade para mim, né? Ter um encontro com Ele. E sou feliz, sou alegre por poder estar servindo a Cristo Jesus. Às vezes as pessoas falam, eu me lembro que no início, as pessoas que me conheciam na minha cidade falavam: você fez tanta coisa de errado, agora está aí na igreja. Aí eu falava: bom eu estar com uma Bíblia do que uma arma na mão, ou coisas piores, né? Hoje, graças a Deus, a gente está caminhando, fazendo a vontade de Deus. Se pudesse ter conhecido a Cristo lá no ventre da minha mãe e nunca ter conhecido essas coisas, seria maravilhoso. Mas se Deus permitiu para a gente, né, eu falo a gente porque eu sei também um pouco da história do irmão, para a gente estar passando isso para você, ouvinte, para você jovem, né? E às vezes a gente fala jovem, tem quantas pessoas casadas já com idades, né, envolvido nas drogas e tentando sair desta vida. A única coisa que você precisa fazer é crer que Jesus Cristo pode libertar você e abrir o seu coração, deixar Ele fazer a obra. Ainda com essa questão das drogas aí, pastor, o senhor contou algo aí que me chamou a atenção. É uma obra da carne, é como que um pecado de feitiçaria. E aí o senhor falando sobre aquela brisa da cola que lhe deu, e o senhor viu um demônio. Sim. E na verdade, a droga, ela abre na nossa mente, ela abre as portas do mundo espiritual. E quando na verdade a pessoa acha que ela está tendo algum delírio, ela está tendo alguma alucinação, não, ali é o mundo espiritual que foi aberto. Então o inimigo, isso aqui é importante você saber, que quando você usa uma droga, quando você toma alguma bebida alcoólica, quando você perde o controle de si, abre-se uma porta espiritual. E os demônios, ele têm acesso à sua vida por intermédio do uso da droga. Então é por isso que o Senhor Jesus, ele nunca vai querer o seu mal. Ele sempre vai querer que você entregue a sua vida a Ele e tenha domínio próprio. Ele não quer que você faça isso de forma inconsciente, mas de forma consciente. E foi um tiro que saiu pela culatra, né, pastor? Porque quando ele apareceu ali para você e falou que ia te levar para um lugar escuro, você falou: peraí, eu não quero ir para esse lugar escuro, não. Ainda que demorou 5 anos, né? Esse caminho ainda eu trilhei por volta de 5 a 6 anos, mais ou menos. Até que eu digo que meu filho, José Vinícius, foi uma forma que Deus usou para dar um estalo na minha cabeça, acorda, né? Porque os olhos estavam fechados, né? Aí quando ali eu vi que ia ser pai, eu falei: poxa, agora, né, eu preciso mudar. Como que eu vou educar essa criança aí? E bateu aquele sentimento de abandono que eu tive quando criança. E ali naquele momento eu falei: não, meu filho eu não vou abandonar. E é onde eu passei a servir a Deus, a buscar ao Senhor. Porque naquela noite que eu falei com Deus, foi como ouvir um clarão naquela escuridão da noite. Eu chorando ali, de joelhos, falando com Deus, e foi como uma luz que brilhou naquele canto daquele quarto, algo que não dá para explicar, mas eu ouvi uma voz que dizia: eu sou teu pai. Oh, glória!
E ali eu louvei a Deus, exaltei a Deus e tive essa força, porque um jovem que estava ali naquela situação e sem saber o que fazer, a única coisa que eu sabia é que eu não queria fazer o que fizeram comigo, né? O abandono, eu falei, não. E foi um dos passos que eu comecei a caminhar para a igreja, servir a Deus, e Jesus me libertou. Até então, eu até comento às vezes, quando há a oportunidade de a gente ministrar a palavra de Deus, eu falava, não, alguém perguntava, você deixou de beber, de fumar, usar droga? Ah, deixei, né? Porque é aquele início que você está começando a caminhar, mas como naquela brisa que o irmão tocou, a gente entende hoje que realmente era um demônio ali falando, a gente entende também que a gente não deixou, foi Jesus quem libertou, foi Jesus quem fez a obra. Foi. Né? Porque ele mesmo, ele falou aos seus discípulos em João capítulo 15, que sem mim nada podeis fazer. Então o homem vai tentar, vai bater em várias portas. Não estamos dizendo que você não deva buscar ajuda profissional, deve buscar ajuda profissional, mas Jesus, ele faz a obra por completo. Se você buscar a Jesus, se você clamar a ele, a palavra de Deus diz assim, que a todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Falar com ele, buscar a ele. Você talvez possa desacreditar do homem, da religião, mas nunca deixe de acreditar em Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque ele tem poder para libertar, para restaurar, para transformar vidas. Transformou a minha, seja Deus, transformou tantas vidas, né? Pessoas aí piores, né? Assim, vamos dizer, no sentido comunidade, né? Pessoas que fizeram aí coisas piores, até mesmo cometeram homicídios, coisas hediondas, né? Crimes hediondos, aceitaram Jesus e o Senhor as libertou. E é uma questão que muita gente acaba nesse sentido questionando, né? Mas nós vemos que o nosso amor, ele é limitado, mas o de Deus não. Verdade. De Deus não tem limites. Não importa a situação que o ser humano esteja, não importa a situação que você esteja, Jesus, ele te entende, e é o único que tem poder de perdoar os seus pecados. E esse mesmo demônio, pastor, que aprisiona as pessoas na droga, é o mesmo demônio que aprisiona a mente das pessoas, para que as pessoas não tenham esse entendimento. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. E aí o senhor falou sobre um tema importante, sobre Jesus não tem nada a ver com religião. Obviamente que a gente entende, nós nos reunimos, nós estamos aqui batendo, mas a religiosidade, na verdade, foi combatida por Jesus, porque os religiosos da época, eles não aceitaram a Jesus. Então, quando nós pregamos a Jesus, falamos de Jesus, nós não estamos pregando uma religião, não. É a pessoa de Jesus. É aquele que transforma, é aquele que muda, é aquele que levanta o pobre do monturo do lixo. Graças a Deus. E esta palavra que nós pregamos, que nós falamos, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele que deu a vida. Quando nós citamos aqui que em Romanos, né, capítulo 10, vai estar escrito assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, não é contrariando outra religião, ou você buscar a outra pessoa, mas a Bíblia nos ensina que é Jesus, o Senhor, que nós devemos invocar, orar e buscar a Ele. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer que Ele é o único mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, homem, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, não foi pastor Viana, não foi João, não foi Pedro, não foi Maria, foi Jesus que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então é Ele que fez a expiação dos nossos pecados. Então é a Ele que nós devemos clamar. Já lemos aqui, quando Ele falando, eu sou o caminho, quer dizer que não há outro caminho, né? Até lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, vai falar da porta estreita e da porta
aberta, né? E vai falar que o caminho espaçoso, ou caminho largo, conduz à perdição, mas Jesus Cristo é o caminho que nos leva até Deus. Glórias Se a pessoa a Deus. quer mudança de vida, aceita Jesus, anda na presença de Jesus, né? Porque Ele é a salvação. Nós vemos em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome dado entre os homens, a qual importa que sejamos salvos, mas somente no nome de Jesus. Aleluia. Ô pastor, o senhor está falando, né, do testemunho, e a gente está aqui se alimentando, e às vezes as pessoas falam bastante de versículos, né, e os versículos que o senhor está passando é uns versículos bem claros, e está batendo com o testemunho que o senhor está nos passando, né? O encontro tá batendo. Mas tem muita gente, pastor, que às vezes não sabe como apertar o time, né? Ele às vezes escuta uma mensagem bíblica, mas como é que eu desenvolvo isso? Quando é que eu coloco para funcionar na minha vida? E o testemunho é bom por causa disso, né, pastor? Porque ele traz com uma linguagem mais simples a forma de você acessar a palavra. Porque como foi dito desde o princípio, que o Senhor Jesus, o Senhor não pagou nada para ser liberto do cigarro, só creu. Obviamente que a gente não está aqui falando para você que você não deva procurar uma ajuda, você deve procurar uma ajuda, mas a gente entende que é uma substância química, física, que aprisiona o teu espírito. Então, se existe uma libertação física, tem que também haver uma libertação espiritual. Então, tem que ter esse cuidado, né, pastor? Sim, unir o útil com o agradável. E o testemunho é bom por conta disso, que ele dá o time, ele mostra, eu estava naquela situação. Sim. E ele se apegou nessa palavra. É mesmo, pastor? Creu, né? Confiou, né? Apenas crie em Jesus, né? E aceitando a Ele, estando na presença dEle. Uma das coisas também, citou a questão da palavra, foi o questionamento que eu fiz naquela noite. Eu falo assim, um questionamento, porque o ser humano ele quer servir a Deus, né? Ele tem essa vontade de buscar a Deus. E eu passei a meditar na palavra, a ler a palavra de Deus. Falei, mas deixa eu ver com os meus próprios olhos, né? Porque muitas pessoas, falando a palavra, têm Bíblias na sua casa e não lê a palavra de Deus, não examina as Escrituras, como Jesus ele disse ali em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuja estar nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então eu passei a ler a palavra de Deus e a tirar a conclusão, a entender que Jesus Cristo é o único caminho, que Jesus Cristo é a salvação, que Ele é o socorro, o resgate do homem e da mulher, né? Então, aqui bem frisado pelo nosso irmão presbítero Maicláudio, que não é a religião em si, nós cremos em Jesus, nós seguimos a Jesus. Jesus Cristo é o nosso alvo, Jesus Cristo é aquele a qual o escritor aos Hebreus, né, escreveu olhando para Jesus, no capítulo 12, versículo 2, o autor e consumador da nossa fé. Então nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o sacrifício que Ele fez no meu e no teu lugar, porque nós falamos aqui de uma libertação física, espiritual, e no momento que nós aceitamos a Cristo, nós estamos aceitando o seu sacrifício. Glória a Deus. Os nossos pecados, eles são perdoados, porque Jesus morreu na cruz, não somente para alguns, olha, ai que bonito, Jesus morreu no meu lugar, e parece algo ali lindo de se ver, mas muitos não entendem o verdadeiro sentido da morte de Jesus na cruz, né? Ele morreu ali, ou seja, a melhor palavra é que Ele deu a sua vida, porque Jesus, como Deus, ninguém pode matá-lo, mas Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Não importa a vida que você tem levado, se você tem roubado, e talvez pessoas que são até mesmo um bom cidadão, mas um coração duro, né? Ali uma pessoa fechada, não consegue dialogar com alguém, entrega a sua vida para Jesus. Quer mudança, quer transformação de vida? É através de Jesus, o nosso Salvador. Só Ele pode transformar a água.
em vinho. Graças a E tá Deus. aí uma testemunha de Graças pessoa a que tinha uma vida totalmente descompromissada, desregrada, tudo quanto é Sim. né? Falta de graça, destituído de graça, para não falar outra palavra, e agora tá aí. E como que é, pastor? Andar com Jesus? É maravilhoso. Como é que é, pastor? É maravilhoso, né? É maravilhoso estar na presença de Deus e, pela misericórdia de Deus, hoje poder contribuir com a pessoa de Jesus, né? Nós, na verdade, passamos a ser um instrumento de Deus na terra, né? A glória dele. Mas ele escolheu a cada um de nós e nos usa, né? Através de um testemunho, pessoas, né, que têm ouvido esse testemunho, como o irmão disse, olha, eu consegui, né? Quando você diz que você creu e conseguiu, o outro vai despertar nele a fé também de acreditar, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. O mesmo que ele faz na vida de um, como ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também, se você crer, se você confiar em Jesus, entregar a sua vida de forma sincera a ele, né? Como aqui já foi frisado, você não vai precisar pagar, porque o nosso Deus não precisa do dinheiro próprio. A própria Bíblia já está escrito que ele é o dono do ouro e da prata, né? Então nós vemos que os milagres que o Senhor faz, ele não é cobrado, porque ele deu a vida na cruz, e pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor, nós fomos resgatados. Então, se a pessoa ela acredita em Jesus, ela dá esse passo para Jesus. Quando faz esse passo, ele se entrega para Jesus. Ele para de confiar em si mesmo, de lutar com as suas forças, com o seu entendimento. Não que ele vai desistir de tudo, mas tem muitas pessoas, como aquela mulher lá do fluxo de sangue, né, em Lucas capítulo 8, ela gastou todos os seus haveres com os médicos e ninguém pôde solucionar o problema daquela mulher. Ela foi ainda pior. Mas quando ela teve encontro com Jesus, quando ela tocou nas vestes, na orla da veste do Senhor Jesus, ela encontrou a solução. Tem pessoas que estão precisando de tocar em Jesus, ter um encontro com Jesus. E como é que eu vou encontrar Jesus? Ele está aí pertinho de você. Só você dobrar os seus joelhos, falar com ele. Nós falamos essa expressão de dobrar o joelho, mas oração é falar com Deus. Então talvez aí sentado, deitado na tua cama, você pode estar ouvindo, né, esse programa Transformando Vidas. É um programa abençoado, um programa que vem para trazer vida, para trazer transformação. Amém. Até o seu lar, até a sua casa. Deitado do jeito que você está, fale com Deus. Eu falei e ele me ouviu, e ele pode te ouvir também. E talvez, pastor, tem pessoas que estão aí, como no ato aí dessa oportunidade que a mulher tocou na orla do manto de Jesus ali, e dele saiu virtude. E o interessante é que talvez tem pessoas que estão falando assim, olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, mas a vida dele não sai, ela continua aquela miséria, aquela derrota, a vida não vai para frente. Ou seja, ele tem o conhecimento ali de Jesus, mas não sai virtude de Jesus a fim de transformar a vida dele. E o que nós estamos falando aqui é você tocar em Jesus pela fé. Sim. Que foi aquilo que o pastor falou para o pastor Viana. Se você tiver fé, se você crer, vai acontecer na sua vida. Então aquela mulher creu, o pastor Viana creu, eu criei, e a pergunta é, você pode crer? Porque se você puder crer, você pode ter certeza que o Senhor vai transformar a sua vida. Mas você tem que crer. E essa crença não é tua, né, pastor? Porque o Senhor já disse aqui. O Senhor falou assim, que é o autor e consumador da nossa fé. Significa então que a fé é Ele que nos dá. Uma palavra para o nosso público aí, pastor, com relação à aplicação de tudo isso que foi falado. Essa é a palavra, é crer em Jesus, que é o caminho que nos conduz a Deus. Não tem como nos aproximarmos de Deus sem antes termos encontro com Jesus. Quando eu falo encontro com Jesus, é ter o entendimento, a compreensão
do que Jesus fez por nós naquela cruz. Quando nós entendemos que ele morreu para perdoar os nossos pecados, aquela condição que o homem perdeu no Gênesis, aquela comunhão que ele perdeu com Deus, foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Quando ele deu a vida por nós, ele nos redimiu, ele nos resgatou e trouxe redenção. A parede, a barreira que nos separava de Deus, que o profeta Isaías, ele escreveu em Isaías 59, versículo 2, que o pecado que faz separação entre nós e Deus, em Romanos, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. A sua morte vicária, morrendo no meu e no teu lugar. Então, por isso que Jesus é o caminho. Então, aceite a Jesus, entregue a sua vida para Jesus e tenha fé, confia, porque se aconteceu na minha vida, acontece na tua também. E tantas pessoas, eu sou mais um, né, de tantos outros irmãos que o Senhor tirou das drogas, da prostituição, do roubo, do crime. Eu sou mais um que Jesus transformou, assim como ele transformou os apóstolos, né, Paulo, como ele transformou a vida dos irmãos, ele também pode transformar a sua vida. Que esta palavra possa entrar no teu coração e não somente no seu ouvido, mas que possa gerar em você fé e acreditar que o Deus que nós servimos, um Deus único, Ele que é o melhor para a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. A nossa oração é que você seja edificado por esse testemunho, que essa palavra entre no seu coração e encontre guarida, porque quando a palavra ela encontra guarida no coração, ela é poderosa para gerar vida. E quando a palavra ela gera vida em você, não é para você ficar parado, não, é para você testemunhar, é para você ser um canal de bênção, como o pastor Viana tem sido um canal de bênção para as nossas vidas. Deixa eu passar o endereço da minha igreja aqui, pastor. Amém. Você que está na região aqui do Recanto, na região do Recanto dos Pássaros, Vila Conceição, nós estamos aqui exatamente no Vila Conceição, na rua José Estevão Rodrigues, número 39. Os cultos são de quinta e domingo. Quinta-feira, 7h30 e domingo, 7 horas da noite. Também, se você quiser encontrar o pastor Viana, dá o endereço da igreja lá, pastor. Nós estamos ali no Templo Sede, né, auxiliando o nosso pastor presidente, ali na rua Turmalina 199, no Jardim São Jorge. Amém? É o nosso Templo Sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em São João da Boa Vista, presidida pelo nosso pastor presidente, pastor José Oswaldo Frisas. Glória a Deus. E se você andar pela cidade de São João da Boa Vista, você vai encontrar um templo, uma congregação nossa, é a Assembleia de Deus Ministério do Belém. Você pode chegar, que você vai ser bem acolhido, vai ser bem recebido, e esse Jesus, a qual transformou a vida do pastor, transformou a minha vida, também é poderoso para transformar a sua vida. Pastor, ora por nós. Amém. Oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de estarmos compartilhando, ó Deus, a Tua palavra, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Oro, Senhor Deus querido, por este ouvinte, ó Deus, por essa, Senhor, que está assistindo, ó Pai querido, esta reflexão, esse testemunho, ó Deus. Que o Senhor possa, meu Deus querido, salvar, Sim, libertar, transformar vidas, meu Deus. Que esta vida venha a ser transformada e o Teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, é a minha oração, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai querido, esse programa, Senhor, transformando vidas, ó Deus. E todos os irmãos, ó Pai, que estão, ó Pai querido, envolvidos nesse trabalho. Ó Deus Santo, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Que Deus abençoe você, querido ouvinte. Eu agradeço também essa rica oportunidade à nossa diretoria, representada pelo Lucas Cassiano, Marcelo Cassiano. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe, pastor. Amém, rapaz, Senhor. Até a próxima. Amém.